Olá, meu nome é Nathalie e este é o Few Drops. Vou falar um pouquinho sobre dialética em Hegel. A dialética hegeliana, ela se dá de maneira triádica, em tese, antítese e síntese. Só que esse movimento não é um movimento simplesmente do conhecimento, não é apenas um método de conhecimento, não é apenas uma forma de construir um argumento. A dialética hegeliana é a maneira como a realidade se move, é a maneira como o ser se move. O espírito absoluto se move de maneira dialética. O todo e suas partes se move de maneira dialética. Nada escapa a esse movimento, que é um movimento dialético. As ínfimas partes do corpo, da natureza, das relações, da história, da cultura, do conhecimento, todas se movem de maneira dialética. E como é que isso se dá? Se dá num movimento triádico, entre tese, antítese e síntese, em que a contradição, a tensão e a oposição entre tese e antítese não é algo a ser superado ou algo compreendido de uma maneira negativa. Pelo contrário, é exatamente essa tensão que leva ao movimento. É essa tensão que permite a ascensão a uma nova etapa. Então, a contradição e a tensão ela é incorporada no movimento em espiral. Eu tenho um movimento ascendente, é como se eu tivesse um triângulo se movendo de maneira ascendente sempre, tese, antítese, síntese, em que essa síntese ela não é estática. Não é porque eu cheguei numa síntese que as tensões foram superadas. Dentro da síntese, eu tenho latente ainda tensões. E essa síntese pode se desequilibrar e se tornar a tese da próxima etapa. Então, um exemplo. Eu tenho na fenomenologia do espírito o debate, a descrição melhor, da relação entre o senhor e o escravo. Então, a relação entre o senhor e o escravo é uma relação tensa, é uma relação dialética. É uma relação em que eu tenho o senhor de um lado e eu tenho o escravo do outro. O senhor julga que é o escravo que precisa dele, porque ele, de alguma maneira, dá ao escravo a oportunidade de trabalho, ele manda no escravo, então ele tem para com o escravo uma relação de superioridade. E o escravo se coloca nessa situação, aceita essa situação. Enquanto ele aceita essa situação, ele é escravo. Ele se considera inferior. No momento em que o escravo se dá conta que, na verdade, não é ele que precisa do senhor, mas é o senhor que precisa dele, porque as tarefas que ele faz e o que ele sabe fazer e a força que ele tem, o senhor não tem, ele mentalmente, a consciência dele deixa de ser uma consciência escrava e ele começa um processo de libertação. Só que esse processo só será concluído para Hegel quando ele estiver diante da morte. Porque a morte, como alternativa, coloca para ele, olha, ou você morre ou você enfrenta. Então ele resolve enfrentar e aí ele se torna livre, ele deixa de ser escravo. Então, a morte, ela é esse limiar, essa tensão, essa tensão da qual ele não pode escapar, ele tem que enfrentar a tensão, porque a última alternativa seria morrer. Então, ele tem que enfrentar essa tensão. Outra coisa é que essa síntese não é um meio termo entre antítese e tese. Ela não é exatamente um meio, ela pode ter muito mais da tese ou muito mais da antítese, mas ela é fruto dessa tensão. Quer dizer, é possível você chegar a uma síntese fruto dessa tensão. É essa tensão que leva ao movimento, é essa tensão que leva à superação da etapa anterior. Outra característica da dialética hegeliana é que ela não tende a uma finalidade. Diferente do diálogo socrático, da dialética platônica, que tende a um fim, a um objetivo, que é o conhecimento da verdade,
que é a definição de um conceito, a dialética hegeliana, ela é simplesmente um movimento contínuo. Então, ela não tem fim, ela não tem uma conclusão, ela não tem um termo, ela não tem uma finalidade clara. É simplesmente um movimento da realidade, o movimento do conhecimento, o método de conhecimento também, e ele não tem fim, ele é contínuo. Ele não chega a um termo, ele não chega a uma conclusão. E é a dialética também que vai garantir que o pensamento hegeliano é um pensamento extremamente ordenado. Então, o pensamento hegeliano, apesar de não acreditar e não partir de premissas universais ou de tender a uma finalidade ou uma ideia de perfeição ou algo assim, ele não é um pensamento que descambra para um argumento inconsistente ou irracionalista, porque o que garante esse rigor no pensamento hegeliano é justamente a dialética. Então, a dialética permeia, mais uma vez, todos os níveis da realidade, do ser, incluindo aí o conhecimento, a cultura, a natureza, os indivíduos, a sociedade. Então, essa é uma pequena explicação da dialética hegeliana. Se você gosta de filosofia, eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais.